vamos lá. Gênesis capítulo 49, a gente estava vendo algumas características de um povo chamado Judá. Vai botando isso para dentro, vai meditando, você vai ver que o Espírito Santo ainda vai falar grandes coisas com você, porque a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito, toda a Escritura é inspirada. E eu creio que o Espírito Santo vai trazer revelação para você, que está com o seu coração aberto. Foi isso que a gente falou na nossa última parte, falando que aqueles que estão com o coração aberto, aqueles que louvam a Deus, têm uma vida de louvor a Deus, percebem antes. Aqueles que são mais voltados para Deus, na sua consciência, da percepção da presença de Deus, reconhecem o que Deus está fazendo antes. É por isso que quando Deus vem falar as coisas, ele vem falar para os seus profetas. Ele fala, vou falar para os meus profetas antes. Por quê? Profetas são pessoas sensíveis à voz de Deus. Eu e você podemos profetizar, é o que a Bíblia diz. Talvez nem todos tenhamos o ofício de profeta com as suas características, mas eu e você podemos profetizar. E para profetizar, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E eu digo para você, para que nós possamos viver uma vida de louvor. Logo na primeira parte, nós falamos lá, ouve, Judá, a sua voz. O Senhor ouve a sua voz. Então, isso quer dizer que eu e você precisamos estar atentos para ouvir a voz de Deus e responder à voz de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 49, abre aí comigo. Gênesis capítulo 49, estava lá em Salmos. Gênesis capítulo 49, do verso 8 até o verso 12, diz assim, leia aí comigo. Judá, que é a bênção de Jacó para os seus filhos, e ele fala para cada um dos seus filhos. Eu acho muito relevante essa bênção que ele fala para Judá. Cada uma delas para os seus filhos tem a sua relevância. Quando Jacó está abençoando os seus filhos, a palavra bênção aqui, na realidade, está querendo trazer, e você vai entender aqui em todo um contexto de Gênesis 49, que Jacó está declarando aquilo que ele percebia da parte de Deus, ele está declarando sobre os seus filhos. A bênção, ela nos chama a nós andarmos no futuro que Deus tem para cada um de nós. Então, quando você está dizendo assim para uma pessoa, Deus te abençoe, você não está querendo apenas dizer que você seja encharcado de bênção. Não, a bênção de Deus, ela nos leva para um propósito. Quando você fala, Deus te abençoe, é aquilo que vai chegar sobre a sua vida, que isso seja um catalisador para você alcançar aquilo que Deus tem para você. Está vendo que às vezes a gente usa alguns jargões evangélicos, a gente não sabe nem o que a gente está falando. Quando a gente fala a paz do Senhor para outra pessoa, o que essa paz do Senhor está querendo dizer? Está querendo dizer que o Senhor governe a sua vida. Eu estou querendo declarar, gente, é uma declaração forte, que Deus governe a sua vida. Que a paz de Deus dirige a sua vida. Porque Deus dirige as nossas vidas através da paz interior. Não é assim que nós temos confirmação de que nós estamos sendo guiados pelo Espírito. A paz, seja a paz de Cristo, o árbitro nos vossos corações. Então, quando nós estamos dizendo a paz do Senhor, o que a gente está querendo dizer? Que essa paz inunde a sua vida. Ao ponto de você conseguir ouvir a voz de Deus e ser guiado por Ele. Quando você está dizendo, Deus te abençoe, é que Deus abra diante de você os portões dessas bênçãos que te levarão a um relacionamento mais firme com Ele, que te levarão para os propósitos dEle. Não é só que venham coisas materiais, que Deus te abençoe, que venham coisas materiais. Que uma porta de emprego seja aberta. Isso aí é fichinha, gente. Isso aí é fichinha, isso aí é um veículo para que eu e você possamos nos realinhar com os propósitos de Deus. Quando Deus abençoa a Adão e Eva, o que ele faz? Aquela bênção ali é um convite para que Adão e Eva vivam em Deus. Então a bênção nos convida a um relacionamento com Deus. Por isso que a Bíblia diz que a bênção ela não causa dor, ela não causa dano. Por quê? Porque Deus não é o autor do mal. Deus, Ele é o autor do bem, daquilo que é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes.
Então, quando Jacó está abençoando os seus filhos, ele está falando, olha, eu vou dar uma bênção aqui para vocês, e essa bênção é um convite para vocês entrarem na dimensão de Deus. E aí eu já entro numa série que a gente estava fazendo, chamada Eu Vivo pela Fé. E eu trouxe uma definição muito legal, anote aí. Fé é viver na dimensão de Deus. Fé é experimentar a realidade de Deus. Como Deus vê, como Deus pensa, como Deus age. A fé é quando nós andamos nos caminhos de Deus e conseguimos, com os olhos do nosso coração abertos, conseguimos vislumbrar o que Deus está vislumbrando. Por isso que nós lemos lá em Números, capítulo 14, nós vemos Josué e Caleb tão ávidos em experimentar aquilo, o que Deus tinha prometido. Por quê? Eles estavam na dimensão de Deus. Enquanto aqueles homens, os outros 10 espias, estavam trazendo o povo para o natural, Josué e Caleb estavam focando no sobrenatural. Ei, vamos lá, vamos combater com esse povo. Vamos lá, porque Deus disse que Ele iria nos dar. Aleluia, que passagem maravilhosa essa de Números, gente. Que passagem maravilhosa. Expressa o espírito da fé. Aleluia, o espírito da fé é nós vivermos na dimensão do sobrenatural, na dimensão de Deus. Isso não quer dizer que você vai andar por aí flutuando, que você vai andar por aí orando em línguas, e você só ora em línguas, não ora mais, sei lá, em português. Não, não é isso que quer dizer. Isso quer dizer que nós temos a mente de Cristo. Andar pela fé diz que nós temos a mente de Cristo, por isso nós podemos falar como Ele fala. Jacó estava abençoando os seus filhos e estava chamando os seus filhos, venham entrar na dimensão que Deus tem para você. E para acreditar nisso, nós precisamos de fé. Nós precisamos de fé para dizer, foi Deus que disse, então é isso que eu vou experimentar. Gênesis, então, 49, do verso 8 até o verso 12, específico sobre Judá, diz, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão será sobre a cerviz dos teus inimigos, os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Vamos descompactar isso que está sendo falado aqui. O primeiro ele fala, está em número 7 na sua apostila, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Aqueles que sabem viver uma vida de louvor e adoração são exaltados no reino de Deus. Porque lembra que a gente está falando que a adoração foca em Deus. Então, quando nós focamos em Deus, quando nós exaltamos a Deus, Deus não tem problema nenhum em nos exaltar. Sabe por quê? Porque a nossa exaltação a gente leva de volta para Ele. Não tem problema nenhum quando Deus fala, eu te glorificarei para Abraão. Sabe por quê? Porque ele entendia que Abraão vivia pela fé. E viver pela fé é depender de Deus. Então Abraão não ficaria com a glória para ele. A glória na vida de Abraão seria um instrumento para que as outras pessoas vissem Deus através de Abraão. Porque a glória fala do próprio caráter de Deus. E quando as pessoas vissem um caráter transformado em Abraão, eles iam perguntar o que está acontecendo? O que foi isso que transformou a Abraão? E Abraão teria a oportunidade de dizer para eles, eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho aliança com Deus. O que aconteceu comigo pode acontecer com vocês, se vocês se abrirem para Deus. Aleluia! Isso fala de liderança, gente. Quando fala que Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, está querendo dizer que um povo que se torna louvor é um povo que lidera, é um povo que se anda na frente. Lembra? Judá marchará primeiro. Se é um povo que anda na frente, é um povo que lidera. A vida de louvor traz a pessoa a uma dimensão de influência com outros, onde você tem acesso para impactar as vidas. Aleluia! Judá, teus irmãos te louvarão. Você terá uma posição de liderança. Você terá impacto na vida das outras pessoas. Número 8. A tua mão
será sobre o pescoço dos teus inimigos. Isso quer dizer que louvor destrói os planos do inimigo. Dizer sobre a mão sobre o pescoço dos teus inimigos fala de controle, gente. Fala de controle. A imagem aqui é como se você pegasse um inimigo pelo pescoço dele por trás e guiasse ele para fora. Onde ele não tem mais como reagir, ele não tem mais como reagir. Você está segurando ele ali por trás. E aí ali você controla as ações dele. Não, aqui você não vai ficar. Aqui você não tem vez. Então toca para fora daqui. Eu mesmo vou te expulsar daqui. Então a mão na cerviz fala de controle sobre os inimigos. Louvor destrói os planos do inimigo. Quando você louva, presta atenção nisso, quando você está louvando e você está focando em Deus, você está trazendo controle do reino dos céus para a sua vida. Quando você está andando nesse tipo de louvor que traz paz para o seu coração, o que acontece? Acontece que você foca tanto em Deus, que aquilo que está ao seu redor perde valor, perde força, perde potência. Pode ser um furacão, mas você está com o olho focando naquele que é maior. Aleluia! Então louvor destrói os planos do inimigo. Abra lá comigo, Salmo 8. Duas passagens aí no Salmos. Salmo de número 8. Verso 1 e verso 2. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitastes força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Da onde? Da boca, do louvor que sai das nossas vidas. O louvor que sai das nossas vidas tem a capacidade de ter um volume maior do que a fúria da voz dos nossos inimigos. Enquanto os nossos inimigos podem estar cantando vitória antecipada, podem estar gritando afrontas contra nós, como Golias fez, a força da voz de Deus, ecoada através dos nossos lábios, tem o potencial de ser maior do que a voz dos nossos inimigos. Salmo 149, vai lá para frente. Só conceito, gente, é tudo para você meditar. Para você meditar, enquanto a gente vai terminando esse nosso módulo, estou deixando aqui esses 3 pontos, essas 3 passagens, para você meditar e meditar de novo, essas características que você vai ver na sua vida. Salmo 149, vamos ler tudo? Do verso 1 até o verso 9. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, nos seus leitos cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de 2 gumes. Você lembra que Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é mais cortante do que espada de 2 gumes? Está fazendo referência, gente, a uma espada bem afiada. Louvor, nas suas mãos, é uma espada bem afiada. Que espada é essa? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o fundamento da nossa vida. A gente já viu isso, gente. Estamos só recordando. Louvor nas suas mãos. E mãos fala de habilidade. Espada de 2 gumes. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro. Para executar contra eles a sentença escrita. Aqui será honra para todos os seus santos. Aleluia! Ou seja, a mão de Judá será sobre o pescoço dos teus inimigos. E aqui termina dizendo, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! A imagem aqui é usada de um leão, que chama a atenção à característica agressiva do louvor no contexto de guerra. E ele compara essa mão à figura de um leão. Então, só para a gente terminar esse tópico. E leão era usado para aquele símbolo de força, para aquele símbolo de guerra. Sabe, o leão é o rei da selva.
sabe? É aquele que grita longe e as pessoas já têm medo. Por quê? O leão é voraz, o leão é forte. Então é essa característica que Deus está falando de um povo chamado Judá. É um povo forte, é um povo que não se amedronta, é um povo que não corre da batalha, mas sabe se posicionar no meio da batalha. Aleluia! O cetro, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. Ponto número 9, penúltimo ponto para a gente ver, fala do cetro e do bastão. O cetro indica poder para reinar e governar. O cetro de um rei. O cetro, muitas vezes, esse cetro do rei foi tirado justamente dos cajados dos pastores. Trazia o símbolo de governo. Existia alguém ali que tinha autoridade. Então a força e a dimensão governamental do reino de Deus estão mescladas com a postura do coração que adora. Ou seja, se o seu coração estiver disposto a louvar a Deus, a adorar a Deus, e essa for a sua vida de honrar a Deus, isso quer dizer que vai existir força e governo que vai ser colocado sobre a sua vida. Você lembra lá dos talentos? Que a um foi dado 5, a outro foi dado 2, a outro foi dado 1, ao que foi dado 5, ao que foi dado 2, eles multiplicaram pensando no seu Senhor. Olha o louvor, olha a honra. Pensando no seu Senhor. Ou seja, eu vou multiplicar aqui, quando o meu Senhor voltar, eu vou ter mais do que Ele me deu. E qual foi a bênção que Deus declarou sobre eles? Olha, vocês vão entrar no meu gozo, a vocês vão ser dadas cidades e vocês vão governar. E o que não pensou no seu Senhor, pensou em si mesmo, porque o medo que estava repleto ali era da pessoa ser castigada. Ele não estava pensando no seu Senhor. Apesar dele falar, sabendo que você era severo. E aí ele fala, eu tive medo. Então o foco estava nele mesmo. Ele focou nele mesmo, não honrou o seu Senhor. Então foi afastado, foi jogado nas trevas. Então o cetro indica poder para reinar e governar. O bastão fala da capacidade de dar instrução, que irá inflamar a necessidade de migração. O bastão, ele era muitas vezes usado, para ajudar os pés na caminhada. Então, o bastão nos usa na capacidade de migração, na capacidade da nossa caminhada. O bastão também fala na questão de instrução. Colossenses capítulo 3, verso 15, ilumina o poder que a canção tem para admoestar, para ensinar. O louvor da nossa vida instrui e ajuda outras pessoas a caminharem com Deus. É isso que a gente está querendo falar com o bastão. O louvor da nossa vida instrui e ela ajuda outras pessoas na sua caminhada com Deus. Então, Jacó declara para Judá, o cetro e o bastão estarão com você. E por último, fala das vinhas. E vinhas fala de uva. Vinho e uvas simbolizam a revelação que é fresca, a revelação que é nova. E isso é muito interessante, porque diz que as vestes de Judá são lavadas em vinho e em sangue de uvas, ou seja, ensopadas, totalmente molhadas, saturadas de revelação. Aleluia! É isso que te espera, é isso que me espera, quando nós vivemos uma vida de louvor, saturação de revelação. Nós vamos estar encharcados de revelação. O resultado disso é que os seus olhos veem segundo a influência do poder do vinho, da revelação. Então fala lá que os seus olhos eram vermelhos como carmesim. Já viu uma pessoa bêbada, como ficam os olhos dela vermelhos? O entendimento aqui é o seguinte, Judá vai se encher tanto desse vinho de revelação, que a maneira como ele vai olhar através da influência dessa revelação. Ele não vai mais olhar para o mundo com base no que o mundo diz. Ele vai olhar para o mundo com base na revelação que Deus tem. Aleluia! Isso é o que está aguardando a mim e a você, quando nós vivermos uma vida de louvor. Por consequência disso, a Bíblia também fala aqui em Gênesis 49, que os seus dentes, eles são brancos como leite. Isso fala da pureza que vai ser falada essa revelação.
Não vai ser algo pesado. Vai ser algo que ele vai falar e vai ser puro, vai ser limpo, descontaminado. Por quê? Porque a nossa vida está saturada de revelação. Está embriagada. Por isso que Efésios vai dizer: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, no qual leva a brigas o vinho do mundo, a influência do mundo, mas enchei-vos do quê? Enchei-vos do Espírito. Então aqui está falando de uma vida vivida no Espírito. Judá vive uma vida no Espírito. Aquelas pessoas que vivem para Deus, vivem uma vida no Espírito. E quem vive uma vida no Espírito, a mentalidade do Espírito, diz Romanos capítulo 8, a mentalidade do Espírito é vida e paz. É isso que a gente colhe. Aleluia. Eu quero terminar com o Salmo 76:1. Conhecido é Deus em Judá. Grande é o seu nome em Israel. A gente termina esse curso com esse versículo, dizendo que Deus é conhecido através da nossa vida de louvor. Com que tudo isso que você aprendeu até agora possa te levar a revelar Jesus através de uma vida que engrandece o nome dele. Não através de uma vida que vive nas reclamações, nas murmurações, que vive olhando para baixo, não. O povo que é conhecido como Judá vive uma vida de revelação, realmente conhece a Deus e faz Deus conhecido. Conhecido é Deus em Judá. Como? Grande é o seu nome em Israel. Que esse curso possa ter abençoado a sua vida, que esse curso possa ter trazido revelação do que é viver uma vida de louvor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Tchau, tchau.